Bom dia, pessoal. Tá chegando, graças a Deus. Começando o nosso estudo, hoje é 7 de dezembro de 2016. Continuando o nosso estudo, né, Liana, do livro Recordações da Mediunidade, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no capítulo Os Arquivos da Alma, lembrando para vocês que ela tá naquele coma de 2 meses e contando para nós que nesse sono que ela estava, que pro pessoal da família dela, que estava ao redor dela ali, não tinha uma explicação, vamos dizer assim, científica para aquilo que tinha acontecido. Tinham feito os exames e ela estava bem. Então os médicos tratavam com vitaminas para que ela ficasse bem neurologicamente falando. Isso durou 2 meses. Nesse momento desse sono, no qual a Dona Ivone esteve, passou por maus bocados, porque ela revia as suas questões pessoais, principalmente a última encarnação, na qual nós relatamos nos últimos estudos. Viu toda a sua desencarnação como suicida na época lá em Lisboa, com todos os seus detalhes. E tem uma amiga nossa que estava contando ontem no Zé Moscati que esses relatos estavam causando muita angústia nela, né? Falei, meu Deus, tem que ver todo o bem que a pessoa fez, né? Então eu queria deixar claro antes de começar isso, pro pessoal que às vezes pega esse áudio e começa na metade, não começou lá do início, começa do meio pro fim, que a Dona Ivone é um espírito já sublimado, tá, gente? Então, tudo aquilo que a gente fala dela, disso que tem ocorrido, foi nas vidas passadas dela. Foi anteriormente. Então, a Dona Ivone, não fique impressionada que a Dona Ivone não é um espírito suicida agora. A Dona Ivone, na personalidade de Ivone do Amaral Pereira, desencarnou sublimada. Viveu por 84 anos. Como vocês veem, ela tá falando da vida dela atual, que ela foi em coma, viu aquilo que tinha acontecido na vida anterior, e ela sofreu muito, e ela penou muito, e ela sublimou-se nas suas dificuldades, saiu, vamos dizer assim, vitoriosa, saiu de cabeça erguida, morta, pelo consumo, vamos dizer assim, do fluido vital, pelo desgaste dos órgãos. Então, uma morte natural, tá? Então, a Dona Ivone não é mais uma suicida. Ela foi uma suicida, isso é um verbo no passado. Então, a Dona Ivone é um espírito sublimado, um espírito que tem muito que evoluir, como nós, mas a sua vitória é exemplo de vida para nós que estamos aqui encarnados, né? Porque se ela conseguiu, a gente vê assim, poxa, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Mas temos que nos sacrificar, nós temos que nos colocar aprendendo com o dia a dia dela, que ela transmite aqui para nós, lidando com a mediunidade, vamos dizer, né? E com as biografias dela que eu trouxe para vocês, né? Nas pesquisas, enfim. Ter esse espírito como um espírito amigo e como um espírito que tem a capacidade intelectual e moral de nos dar assistência. Então, nós não estamos exaltando uma personalidade suicida, tá? Então, ao contrário, nós estamos demonstrando com o estudo das suas obras e no trazer aqui para vocês a emerger a sua biografia, que o espírito que há desviado, que foi desvirtuado, né, por ele mesmo, pelas suas escolhas no passado, ele pode hoje alcançar a luz. E isso é de um grande conforto para nós que precisamos encontrar o nosso caminho para Deus. Tá bom? Então, é importante ficar claro, porque eu percebi durante a semana, conversando em particular com um, com o outro, que existe alguém que tem esse receio perante a Dona Ivone. Então, tranquilos com o coração, que a Dona Ivone é um espírito muito querido. Vamos lá. Bem-vinda, viu, Fátima? Beijão pra você. Continuando a leitura do livro Recordações da Mediunidade.
nutrementes. Não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado, que era toda aquela coisa da desencarnação dela, né, que ela viu. Vi-me outros, sim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que se me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Ali, seres negros, disformes e hediondos me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliassem de boamente ao seu bando. Tais seres, eu sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memórias de um Suicida, que é tão conhecido da minha consciência. Estado alucinatório obsessivo comum aos suicidas que carregam agravos de erros nos refólios do espírito. Ora, o certo é que, durante minha primeira infância, eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós me retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivo. Eram certamente brantos da subconsciência, que ecoando durante o sono e aflorando as recordações através do sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se me apresentava agora, no estado provocado pelo traumatismo. Vi-me, porém, salva desses obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais, certamente esclarecidas, como que me raptaram da dita caverna com o auxílio de certo elemento, que se me afigurava corda, e me entregaram àqueles salvadores. Ponto. Vamos conversar agora. Então, a Dona Ivone vai dizer que o seu subconsciente trazia à gala essa lembrança das torturas no que ela diz o Vale dos Suicidas. Ela escreveu o livro Memórias dos Suicidas, que relata esse tal de vale, tá? Ela chama vale. E fala seres negros. Essa referência a seres negros não é a cor da pele, tá, gente? Negro porque se colocam com aquelas túnicas negras para esconder o rosto, tá certo? Que era o modo de se vestir. Não tem luz nenhuma, porque são opacos. Você sabe que os espíritos têm a sua luz pessoal, né? Não tem luz nenhuma, então é uma escuridão total, porque está dentro da ignorância, dentro da maldade, da violência que tem dentro de si, tá bom? Então, o significado é esse, porque quando a gente vê assim, o pessoal pega para uma outra coisa. Então, não é referência à cor de pele. Ela diz que no Vale dos Suicidas eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos. Poxa, forte isso, né? Ou seja, na pedra do escândalo. Existe essa consequência no mundo espiritual, e não é para todos, que esses espíritos pegam espíritos endividados e os escravizam, né? Então tem cada um a sua área de atuação, e torturando-a para que ela ficasse com ele, da parte dele, servindo-os. Espíritos ligados às religiões antigas, que vestiam corpos diferentes nos séculos, vieram assim nessa prática da violência, no manter o indivíduo no seu poder, manter o indivíduo sob o seu jugo, mesmo opondo-se a Deus. Porque, na verdade, se nós procurarmos na história, nós vamos compreender que as religiões eram um modo de ter as pessoas sob o domínio delas. Era um modo de poder que desvirtuou o pensamento
vamos dizer assim, original, o pensamento real, né? Que era enobrecer o homem, levar o homem a Deus. Então, eram as paixões más dos espíritos endividados que, encruados na ignorância, na sede de poder, na sede no saciar das suas paixões, isso veio cavalgando nos séculos. E existe até hoje. E esses espíritos, dentro dessa ignorância, dentro desse cravar, porque o mal em si é a ausência do bem, né? Nessa permanência dessa ignorância, um dia vão se regenerar eles também. Tá? Então, eles, antigos inquisidores, torturavam a Dona Ivone. Esse é um assunto muito complexo sobre as organizações do mundo espiritual, mas que seja claro, porque é bom a gente falar, né? Que como tem organizações do mal, tem organizações do bem, tá, gente? Para contrabalancear. Livro dos Espíritos, lá da pergunta 70 é uma coisa, né, dona Edna? Só outro dia me lembrou, tava querendo lembrar uma questão, só me lembrou. Da 70 é alguma coisa do Livro dos Espíritos, sobre a questão da evolução do indivíduo. Tem aqueles que pendem para fazer seu caminho por conta deles e que um dia eles vão voltar para o braço do Pai. Mas que tem o equilíbrio, tá bom? Como as nossas paixões, as nossas sintonias, os nossos gostos e inclinações fazem com que nós sintonizemos, porque é uma questão de sintonia, com esses indivíduos. Então, nós não somos vítimas, vamos dizer assim, vítimas de fato. O que é vítima de fato? É que se tivesse realmente uma pessoa que te oprimisse e te subjugasse contra a tua vontade. E aí não teria justiça de Deus. E como Deus é tudo sabedoria, amor e justiça, isso não é possível. Então é uma questão de sintonia. Essa subjugação acontece porque nós nos desviamos do caminho do bem. Vamos dizer assim, digamos que tem um caminho reto, que é o caminho de luz, caminho de Deus, e a gente sabe assim, olha meu filho, você caminha nessa rua, que essa rua é iluminada, e tem tudo aquilo que serve para você ir aprendendo e crescendo. Tá bom? Meu filho, não se desvie dessa rua, não vai pegar atalhos. Permaneça nessa estrada, porque assim você vai chegar lá adiante com muito mais serenidade, apesar que você vai encontrar lições de vida. Tá bom, papai? Aí, o menino, ou ninguém, a pessoa, ou o espírito, tá caminhando pela rua. Aí ela vê um atalho, só que aquele atalho é muito mais sedutor, é diferente, quem sabe, né, o que é que tem lá de atração. Aí em vez de seguir aquele caminho que a sua própria consciência, né, lhe diz que é aquele que é o correto para você, ele fala assim, ai, mas eu quero aproveitar aquilo ali, eu vi aquele negócio assim, tá tão legal, e vai. Aí, assim, dizem que os espíritos inferiores nos seduzem, né? No caminho da evolução. Aí tá lá no atalho, neguinho todo bonitinho, sedutor. Vem pra cá, Juliana. Vem, Mara. Vem, dona Edna. Eu vou. Tão legal aquele pessoal ali. Aí vai, nesse que vai, prova. É como se fosse... Vocês sabem que a analogia de Eva, que morde a maçã, é um símbolo disso aí, né? A serpente... Mostra aquela maçã linda, vai, morde. E você pega, vai-se embora e aumenta o caminho para chegar. Você vai fazer um percurso de caminho que vai lhe distanciar do seu ponto foco da evolução, que é lá no final. Mas você vai chegar do mesmo jeito, tá? Mas é por isso que tem para contrabalancear. Eis todo o equilíbrio, o yin e yang, o equilíbrio de tudo isso aí. Então, a dona Ivone passa por essa situação, ela vai ser pega por esse pessoal e vai sofrer torturas horríveis. E quando ela era criança, para deixar claro, viu gente, isso aconteceu quando ela estava na desencarnação como suicida, quando ela era Leila, tá? Porque às vezes eu falo assim e é como se eu instintivamente pensasse que a pessoa que vai ouvir já sabe. Ela tá sonhando como Ivone. Então a criança Ivone tinha ecos nos seus sonhos dessa tortura que ela tinha passado no passado. Então ela sofria muito com isso aí. Então a criança Ivone tinha ecos nos seus sonhos disso que tinha ocorrido. Aí a criança acordava gritando,
que para ela era real. E ela vê as cenas de ser socorrida, de socorristas. E existem equipes de socorristas que ajudam as pessoas nessas situações. Você está vendo como a pessoa tem mais abertura espiritual, ela vem socorrida. Então não fica entregue à maldade ali das torturas, porque ela vai se desintonizando. Que palavra foi essa, hein, que eu achei? Vai tirando a sintonia má e vai encontrar a sintonia boa. E ela vai conseguir elevar o seu padrão vibratório para ser sintonizada. Para ser socorrida. Como suicida, deixa eu pegar o fio da meada para eu falar coisa bem clara. Isso acontece também com determinados outros tipos de morte, porque a pessoa é apegada à vida material, então a pessoa sofre também, tá? Mas especificamente o suicida, porque o suicida, como ele fica com uma carga de fluido vital muito grande. O que é o fluido vital? É a gasolina do corpo para que você viva. Então o espírito precisa desse fluido vital para viver 80 anos, vamos supor. Então ele desencarna com 40 porque se suicidou, coitado. Então ele fica com 40 anos de fluido vital, aquela gasolina transbordando. O ato do suicídio faz com que a pessoa viva o inferno interior. Então ela fica introspectiva. Dentro dela, ela não vê o mundo de fora. Tá claro isso? Então ela não vê o que está acontecendo de fora, porque ela fica dentro da sua loucura, da sua dor, do seu desespero, vivenciando por uma culpa o ato do suicídio, que fica... Existe uma expressão que chama ecoando, que fica rebombando, que fica ecoando, que fica ressonando nela o tempo todo. Então ela não consegue ter uma percepção externa da ajuda que tá ali querendo pegá-la, tá bom? O que acontece? Ela fica culpadamente voltada para sua dor. É diferente do outro tipo de desencarnação, porque ela tá tão vivendo a vida material, ela tá tão cheia de energia material, de energia vital, que ela fica no estado de alucinação, do estado de loucura mesmo. Então ela precisa dissolver essas energias para que o socorro chegue. Então ela não consegue de pronto elevar a sua vibração. Tá claro isso, gente? Como uma pessoa que desencarna normalmente. Que ela tá dentro da sua perturbação, ela tá dentro da sua dor, aí daqui a pouco ela lembra de Deus, daqui a pouco ela, se ela tem algum princípio de Deus, né? Ela pensa em orar, e aí ela melhora a vibração dela e o socorro chega. O suicida não, porque o suicida ele não consegue, porque o estado de loucura dele interior é tão grande que o pensamento dele fica confuso e a perturbação espiritual dele é triplicada. Tá claro isso? Essa distinção entre a desencarnação do suicida e ele ter sido socorrido e a desencarnação de uma pessoa comum e ela ser socorrida. Ficou claro isso, gente? Porque às vezes eu acho que quando às vezes eu me ouço de novo, eu fico, ai meu Deus, ela poder falar isso, ela poder falar daquilo outro. É muito importante para mim que vocês entendam isso para que eu possa seguir o assunto do socorro. Porque senão a gente fica achando que isso acontece com todo mundo, em qualquer situação. E é importante que a gente faça uma distinção dessa temática, tá? Nesse meio tempo aí que vocês me respondem, eu vou ler a Dona Ed. Interessante, não é, Ju? Reencarnados temos uma facilidade de lembrar do negativo de alguém mesmo. Que esse alguém posteriormente viveu na condição do bem, fazendo com amor tudo que ele compete para o bem. Por isso muitos ainda não entendem. Ah, sim, Dona Edna, por causa da identificação. Existem duas questões, uma identificação. Primeiro, se a gente for procurar a questão histórica, na arte, na história dos livros, é muito mais fácil a pessoa descrever as zonas inferiores do que as superiores, porque é aquela que a gente tem mais acesso, tem mais no nosso inconsciente, né? Tá gravado e tá no inconsciente coletivo também das pessoas. O segundo ponto, Dona Edna, é a questão da identificação pessoal. A gente se identifica pessoalmente por causa dos nossos defeitos, do nosso passado, com aquilo que é negativo.
E aí, quando a gente não tá disposto a compreender aquela coisa negativa, a gente evita isso. Não. E a gente fica focando no negativo. Quando a gente muda a perspectiva e a gente quer ver o bem, porque a gente está já se identificando com o bem, a gente começa a focar o lado positivo. 2. E tem uma terceira também, a questão do medo, que a terceira está envolvida muito com a primeira e com a segunda. Porque quando eu vi os relatos dessas pessoas, como eu estava dizendo para a senhora aqui, dizendo pessoal, a pessoa que tem uma vida assim muito passional, voltada para a vida do mundo, e ela vê esse resultado de sofrimento, que é o que a dona Ivone está relatando, né? Nessa descrição detalhada, isso causa um pouco de ansiedade, né? Um pouco de medo, porque a gente fala assim, poxa, eu me identifico com aquele erro, então eu vou passar por isso aqui também. Aí a pessoa evita de ouvir, evita de estar em conexão, de estar assim, né, vendo aquela situação, porque ela tem medo pra ela. O que é que ela faz? Ela começa a querer ouvir a coisa boa. Então eu vou ouvir o espírito tal, que tem uma desencarnação de luz, que ela teve uma cobertinha quentinha, que ela tomava uma sopinha quentinha, porque ela quer fugir daquela realidade. Na verdade, essas duas situações, seja aquela de Dona Ivone, seja essa de um outro espírito que conte uma coisa legal, servem para uma questão de identificação. Então, é importante, assim, que a gente aprenda isso aqui para que a gente possa corrigir a nós, para que a gente alcance aquela beleza daquela outra desencarnação. Porque a desencarnação da Dona Ivone como Ivone foi outra. Foi um espírito sublimado, foi um desligamento do corpo material feito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Entende, gente? Foi ela não passar por um estado de perturbação longo, foi ela acordar horas depois, mesmo cansadinha, mas de braço dado com o Dr. Bezerra, de braço dado com o Charles. Foi ela presenciar com certeza o seu sepultamento e orar para Deus agradecendo aquele corpinho. São coisas positivas. É ir para uma coluna espiritual e já achar sua casinha, seus amigos, todo mundo cantando para ela louvores, os espíritos que ela socorreu em 84 anos de vida. Mas a gente tem que chegar lá para concluir isso, né? A gente está ainda no metade de um livro. Mas deduz isso pelaquilo que é o espírito Ivone do Amaral Pereira hoje, o grande valor da personalidade Ivone do Amaral Pereira e não Leila. Porque hoje eu sou Juliana, mas ontem eu posso ter sido Maria Joaquina. Não Maria Joaquina histórica, viu, gente? Foi o nome que veio na minha cabeça, pelo amor de Deus. Zezinha. E Zezinha ter feito um grande cavolada na vida. E não é dito que Juliana também não tenha feito um grande cavolada na vida, mas Juliana, quando terminar a sua vida, com fé em Deus bem velhinha para eu ter tempo, eu vou estar sublimada também, e meu passado de erro fica bem para trás, e daí? Não? O importante é a mudança de foco. Não, ontem eu estava falando com as meninas no estudo o seguinte, não olhar para trás para não virar estátua de sal. Olhar para frente, vamos para frente. Eu olho para trás, não é? Aprendi com o meu passado, reconheci que está errado, me perdoei, vamos para frente, vamos olhar presente e futuro. Apesar que as questões do passado, como é o caso da Dona Ivone aqui, olha que interessante, nos serve para aprender, como também serviu para ela, não serviu para ela? Vocês acham que depois que ela saiu desses 2 meses aqui de tortura, ela não saiu mais forte igual uma rocha? Lembrar dessas questões do passado não deu para ela uma força moral? Eita, Lelê, não posso errar mais. Deixa eu botar minha cara aqui, ó. Eu tô fora disso aí. E muito mais a ela. Porque a gente pega como uma história bonitinha, igual a novela, e quando desliga o computador ou desliga o áudio, vai fazer a nossa vidinha normal. É por isso que a gente tem que ter a lembrança fixa desses aprendizados. Por isso que os espíritos e Deus, principalmente Deus, permitiu os espíritos de vir contar as histórias deles para nós. Para que nos sirvam de espelho, para que aquilo rebombe na nossa consciência, ecoe na nossa consciência e a gente não caia naqueles pontos ali.
a dona Edna colocou ali pra gente. Então, é uma grande possibilidade para aprendermos com os exemplos, para vermos o melhor, com referência à pessoa que te questionou, claro. Sim, porque nos questionam assim como a companheira fez a você, com certeza, né? Poxa, e aí? Um espírito suicida? Não, Ivone não é um espírito suicida. Leila? Então, quem sabe se Zezinha também não foi? Minha Zezinha. Quem sabe, porque eu sou um espírito imortal. Hoje eu sou Juliana, mas eu fui várias pessoas. Hoje, Dona Edna, mas ela foi várias pessoas. E por que focar o passado de Dona Edna? Por que eu vou focar o passado de alguém e não eu vou olhar para frente, para o futuro? Eu não vou olhar o que a pessoa é agora, né, Dona Edna? Não importa, por exemplo, se a Fátima, uma semana atrás, errou. O que me importa se eu sou espírita, cristã, isso é um peso de responsabilidade para todo espírita? Não importa o que Fátima errou uma semana atrás. Vocês podem achar que é pouco, né? Não me importa o que Fátima errou ontem. Eu, como espírita cristã, a personalidade de Fátima me importa hoje. Eu vou olhar a Fátima ontem e vai dizer: eita, Fátima, vai, minha irmã, corra. Vai, você vai aguentar, você muda, você tem força dentro de você. Assim se comporta um espírita cristão. Sem tirar o argueiro do olho do outro, deixando a trave no seu. Isso é de extrema importância. A Fátima colocou ali pra gente: aqueles sentimentos tumultuados depois do desencarne são resultados do momento vivido em agonia final? Nossa, Fátima! Que pergunta complexa. Esse é o estado de perturbação, né, Fátima? Então isso depende de cada indivíduo. Tudo que ele vivenciou. Repare que a vida é uma grande escola e a gente vivencia milhões de coisas, né? Em uma vida inteira. Então nós temos tantas experiências boas e ruins também. Desvios, deslizes. E aquilo vem como um tumultuado de informações. É um momento de perturbação, você fica desnorteado. O momento de perturbação... Oi, Diana, bom dia. O momento de perturbação é um desnorteamento do indivíduo. Aquilo pode durar algumas horas, dias e séculos. Kardec diz, no livro dos médiuns, que normalmente dura de 4 a 8 dias. Ou são 3 a 8 dias. Né? No comum. O que é esse momento de perturbação? É a pessoa não se reconhecer. Não é a pessoa não ficar em sofrimento, viu, gente? Por exemplo, vocês sabem quando vocês acordam, dormem num lugar diferente que não é a casa de vocês, e vocês acordam e por segundos você não se reconhece onde tá? Já aconteceu isso com vocês, gente? Você faz, meu Deus, onde eu tô? Fica desnorteado. Ou então quem não é acostumado a dormir de dia, aí dorme de dia, aí acorda desnorteado, não sabe se é de manhã, se é de noite, mas é simplesmente 3 horas da tarde. Não tem isso? Então isso é um momento de perturbação. Acontece na desencarnação. Né? Então a pessoa fica sem se reconhecer. Então o momento de perturbação é um desreconhecimento de si mesmo, da sua realidade no mundo espiritual. Então pro suicida é triplicado, quadruplicado isso, tá bom? Então pra uma pessoa normal aquilo vai durar de um pouco ao muito, dependendo da vida de desmaterialização do indivíduo. O que é desmaterialização do indivíduo? É dar prioridade às coisas do espírito, às coisas materiais. Não estar sob julgo das coisas materiais. Tá? Viver do mundo sem ser do mundo. Ter as coisas, mas não as coisas terem a nós. Então é isso que dá o peso do momento de perturbação, durar mais ou menos. O sofrimento vai pesar muito isso também, porque vai ter o eco da consciência, né? Vai ecoar a própria consciência do indivíduo. Então, voltando pro terceiro áudio, viu, gente? Que às vezes a gente emenda esses áudios aí. Então, o momento de perturbação, o sofrimento
é diferente. Você vê que chega um certo ponto que o suicida, ele tem uma noção do depois que o crime que ele fez, está lá no livro do Memória Suicida, né? Mas mesmo estando no Hospital de Maria, você vai ver o Camilo Castelo Branco e os amigos dele e outros contando os sofrimentos morais, porque o ecoar, né, do ato. O ato do suicídio é de uma violência absoluta. Porque aqui, o desistir da vida... Imagine assim. Deus lhe dá um presente. Uma oportunidade de evolução. Deus. Vamos imaginar que Deus era um homem. Que não é. Deus é um homem. Deus. Olha o peso. Aí chega pra dona Edna... Poxa, dona Edna, vou pegar a senhora hoje. Não, vou pegar um outro alguém. Vou pegar a Liana, que ela tá quietinha hoje. Pega a Liana. Vamos evocar a Eliana. Eliana. Deus pega um presente e dá na mão da Eliana. Tem, Eliana. É seu. Cuide dele com todo amor. Deus, você precisa dele para você evoluir, minha filha. E eu vou estar lhe esperando lá no fim da rua. No fim da estrada. Né? Aí Eliana pega, começa a andar. Aí Deus já não tá mais, ela fala, mas eu lá quero esse presente, palhaçada, quieta, pega com isso, você pega e joga fora o presente de Deus. Olha que peso. Olha o peso do ato. É enorme, né? Então a vida é um presente de Deus, que Deus dá para nossa evolução, porque Ele está nos esperando lá. É como se fosse uma pouca importância. Porque aquele presente de Deus, ou seja, o corpo, a vida, nos serve para evoluir. E a gente precisa evoluir para voltar para Deus. Porque se a gente é essência de Deus, é um estado de volta, né? Fica pequenininho, simples e ignorante. Aí tem que fazer todo um percurso para chegar como espírito perfeito para Deus. Então é como se você dissesse... Não tô nem aí pra evoluir pra ti. Tô nem aí pra ti. Já pensou? Você dizer isso pra Deus? É grave, né? E o ato do suicídio é o ápice disso aí. É o ápice disso aí. É você pegar e não tá nem um mínimo de importância pro Criador. É grave, não é? Já pensou? E aquilo ecoa na consciência do indivíduo, porque ele sabe muito bem o amor que ele deve ao pai dele, que é a transgressão máxima, né? Então, por isso o sofrimento atroz. Ele deixa de crescer para Deus e de corroborar para a evolução do coletivo. Ele foge da lei do trabalho, ele foge da lei de evolução, e é um peso enorme. Isso porque esse sofrimento. Mas voltando aqui, ela disse ter sido socorrida, né? Ela vê essa questão assim dos grupos de socorro descerem como se fosse uma caverna, socorrê-la com cordas. Enfim, isso me lembra a questão do socorro espiritual e como, gente, os encarnados ajudam nisso aí. Nós, quando nos colocamos com predisposição de ajuda aos espíritos benfeitores, nós, quando saímos do corpo durante a noite, nós fazemos, muitos de nós, né? Fazemos parte dessas equipes de socorro durante a noite, no socorro das pessoas que sofrem, em vários âmbitos, por causa da necessidade do indivíduo que está encarnado, ele está na matéria. Então, o perispírito dele ele está denso, com energias de terra-terra, com energias telúricas, né? Com energias, assim, vitais, diferentes, porque ele está nutrindo o corpo dele. Então, ele está numa fase que ele ajuda bastante os espíritos, que já não tem mais aquele tipo de energia. Os espíritos socorristas. Então, muitos de nós nos servimos de ajudantes para Deus. Ou seja,
com os espíritos socorristas. Mas vamos continuar aqui a leitura. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora, pois se com efeito eu tanto errara no passado, seria necessário no presente que me submetesse às consequências das infrações cometidas. Então ela explica o porquê da lembrança, para que ajudasse na estimulação de se recuperar do passado, né? Então é por isso que a gente tem esses ecoás no nosso inconsciente do que a gente fez. Tem lições de vida, para que a gente diga assim, peraí, eu não quero errar mais nisso. Então existem situações que nós lembramos não tão claro como Dona Ivone, mas se nós tivermos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, nós vamos compreender que é um chamado da vida, para que nós voltemos àquela ruazinha direta que vá para Deus, tanto bonitinha, e a gente pare de pegar atalho. Porque o atalho pode ser mais enfeitado, mais sedutor, mas a bonita mesmo é aquela que vai direta. Mas como a gente quer provar emoções, a gente vai pelos atalhos. Então, às vezes, o chamado da vida é para que a gente volte para a rua principal. Aquela que Deus nos diz assim, essa aqui é a melhor, meu filho, vai, tá? Aliás, todas as recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem, tá vendo, né, dona Edna, aquilo que a gente tava falando antes. Nesse estado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara e que fora como um anjo guardião terreno, suavizando os infortúnios da minha infância. Então ela lembra claramente a presença da sua mãe e da sua avó materna, que estavam presentes e ajudando-a. E ela diz, né, que nesses momentos de dor da sua vida, naquele período ali, quando reencarna Roberto em 1931, a mãe dela e Charles ficavam ali, bora Ivone, você consegue. Eu fico, às vezes, vendo esportes que a pessoa, bicicleta, né? Aquelas coisas de bicicleta, o pessoal corrida e tem todo mundo assim do lado, vai, você consegue. Eu imagino como os espíritos fazem isso conosco, sabe, gente? Vai, Eliana, você vai conseguir, meu irmão, vai. Torcedores, né? Ali, incentivadores para nossa própria vitória. Mas não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual a meu respeito. Tem mais, gente. Durante aqueles 2 meses de agonia do presente, vi-me também assistida por médicos espirituais como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno. Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral ou perispírito, pois este era realmente o que enfermara. Eu me via na inteira dependência daqueles médicos e, como doente grave, não reagia a coisa alguma nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. Mas, para ingerir os remédios, passava-se o seguinte. Depois eu vou tocar nesse assunto, viu? Que ela explica isso numa biografia dela. Os tutores espirituais, ou mais acertadamente os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito, onde permanecia meu corpo astral inerte, ou meu corpo carnal inerte. Então, ela espírito, os médicos espirituais traziam ela para perto do corpo, enquanto o corpo dela estava ali se movimentar, né? O perispírito, onde permanecia meu corpo carnal inerte, o perispírito, pois, aproximava-se do corpo sem, contudo, despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Ministrava o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via e tudo assistia em espírito
inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava. Aposento que então se me afigurava feericamente iluminado por luz cujo fulgor é intraduzível. Quando a verdade era que eu mesmo era conservado em penumbra. Compreendi o que se passava e até senti o paladar do medicamento com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois senti a extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo, fato impressionante que não crê numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos. Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era o que se refletia no corpo carnal, enquanto com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é o que reflete no perispírito. Nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não se ter vindo ainda desligado total com extinção do fluido vital. Ponto. Vamos falar agora. Eu sempre digo que os livros da Dona Ivone é cheio de conteúdo doutrinário. É aprendizado puro, tá? Vamos lá. Ela diz ter que estar ela em espírito, certo? Um corpo perispiritual, junto do corpo físico. E ela ingeria os remédios, remédio mesmo. E ela deglutia, sentia até a deglutição. Ou seja, tem garganta, né? E ela sentia o efeito dos remédios que ela tomava no perispírito ressoar lá no corpo físico. Olha que interessante. É ou não é interessante isso? E era uma ligação magnética, como é vice-versa. Por que da necessidade da presença dela? Quem sabe me dizer isso tem uma lógica. Por que traziam ela para perto para ela tomar o remédio e não deram remédio para ela em qualquer clínica espiritual do além? Vamos lá. Vocês estão muito silenciosos. Por que trouxeram a Dona Ivone para junto do corpo para tomar o remédio? Para o remédio agir e não deram remédio para ela do mesmo jeito no mundo espiritual? Em uma clínica espiritual que seja. Bora, Diana. Ainda havia, mas se ela tivesse com o perispírito dela na clínica espiritual, ela também teria ligação com o espírito do corpo. Mara, Liana. E aí, gente, por quê? Vamos lá? Então, gente, por quê? Vou dizer. Raciocinem comigo. Quanto mais distante o perispírito está do corpo, mais o corpo está em transe. Porque ele vai estar num desdobramento cada vez mais profundo. Quem lembra do estudo da emancipação da alma lá do Livro dos Espíritos? Quem lembra que o êxtase, no êxtase em si, a letargia, o corpo fica mais em torpor? A presença do espírito junto do corpo daria mais, tá mais perto, tá mais vitalidade. Então, ela estando presente junto do corpo, o remédio que ela iria assumir no mundo espiritual ia fazer efeito mais imediatamente no corpo físico. Então, era necessário a presença dela por causa disso. Porque o corpo físico precisava receber também aquele tratamento. Entendem? Ora, prestem atenção. Vamos pegar uma água fluídica agora, como exemplo. Vamos deixar a Dona Ivone de pausa. Vamos pegar a Diana. A Diana pega uma água fluídica, que foi fluidificada após por um problema dela. A Diana vai tomar essa água dormindo ou vai tomar essa água acordada? Ela vai tomar acordada.
Porque a Diana, quando pegou essa água fluídica, é porque ela tinha um problema A ou problema B. Tem mais ligação, vai fazer mais, vai ressoar mais profundamente no corpo físico, se o problema é físico específico. Por causa que está correndo vamos dizer, nas veias, né? A ligação está mais forte, fluidicamente, entre ambos. Se ele estivesse muito distante, ele ia tratar mais especificamente para o espírito. Ela precisava tratar o corpo. Mas ela disse pra gente mais. Ela disse que o corpo espiritual era aquele que estava mesmo com o dano. Realmente estava com o dano no perispírito. Mas eu não quero adiantar o assunto sem concluir isso aqui, tá? Era realmente o perispírito dela que estava com problema. A Fátima colocou pra gente: o corpo espiritual e o corpo carnal estavam doentes e precisavam de tratamento, porque o espírito tinha de estar perto. O corpo espiritual e o corpo carnal estavam doentes e precisavam de tratamento. Por que o espírito tinha que estar perto? Você já respondeu, porque eram todos dois problemáticos. Então precisava ter uma simbiose energética com a matéria. Por causa dos laços estarem mais estreitos. Era uma questão eletromagnética, de energia mesmo, de alimentação, de nutrição energética entre um e o outro. Se ele está mais distante, ele está mais fora do corpo. Se ele está, vamos supor, o espírito está em êxtase. Vocês lembram que o êxtase é porque o espírito está de desdobramento, ganha voos mais altos, ele vai para esferas mais superiores? Vocês lembram disso? Ora, se ele vai para esferas mais superiores, ele está mais em deslocamento do corpo físico. Ele está muito mais distante. Tem uma lógica para vocês? Está perto, já diz a palavra, está perto, está mais ligado. Certo? Deixa eu ver o que tem mais coisa aqui para falar sobre esse pedacinho. Sim, a outra coisa interessante do que ela fala é a luz do quarto, tá? O quarto dela estava escuro. Não, Fátima, nesse caso aí não é uma questão do suicídio. Era uma problemática dela pessoal, tá? Porque o assunto é amplo, senão a gente perde o fio da meada. Isso foi uma questão pessoal dela. Então ela precisa desse tratamento assim. Certo? Então, a questão da perturbação aí é uma questão muito ampla. Então, nela especificamente, ela estava encarnada, passou 2 meses em coma, ficava revivendo essas questões espirituais intrapsíquicas dela, com essas lembranças que ela tinha, né? Do que tinha ocorrido com ela em vidas passadas. Ao mesmo tempo, o perispírito estava adoentado, o corpo físico estava diminuindo de vitalidade, porque ela tinha uma predisposição para uma fuga, vamos dizer assim. Tem os laços que ligam corpo e espírito muito mais facilmente do que outros. Isso sim, por causa do suicídio. Mas a dona Ivone diz que ela passou uma tristeza, um desprazer muito profundo quando aconteceu isso com ela, tá? E isso causou um dano no perispírito. Qual é o dano? Vocês lembram que o corpo espiritual é ligado ao corpo físico, fio por fio, laço por laço, célula a célula? Vocês lembram disso? Então, existem pontos principais no nosso corpo físico ligados ao perispírito, vamos dizer assim, fios mais importantes. Guardem essa informação, tá bom? Então, vamos falar do quarto. Ela fala que o quarto dela estava escuro, mas, na realidade, no mundo espiritual, o quarto estava iluminadíssimo. E ela estava do ladinho do corpo. E os espíritos médicos tratando do corpo. Tá? Então, vamos lá. Compreendi o que se passava e sentiu o paladar do medicamento. Tá bom, isso aqui ela falou. Vamos aqui no caso. Então ela fala do ressoar.
Nesse caso, ela usa, por exemplo, a questão do desencarnado. Tal fenômeno, como vemos, é idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui, o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, enquanto que o recém-desencarnado se dá ao contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é o que se reflete no perispírito. No caso em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o desligamento total ou extinção do fluido vital. Lembra da questão da perturbação? Lembra a questão da pessoa ser mais ou menos desmaterializado? Quanto mais a pessoa está sob o jugo da matéria, denso, mais ela vai ressentir a desencarnação. Porque se ela é apegada à vida material, consequentemente, quando ela perde o corpo material, quando vem a morte, ela vai sentir o eco da desencarnação no perispírito, tá? Então é por isso que os recém-desencarnados ressentem esse eco. Existe uma palavra específica que Kardec usa, e eu agora não vem na minha memória. Não é ressoar. Eco seria mais ou menos como sinônimo, mas ele tem uma palavra. Eu ainda vou lembrar essa palavra. Que sente, então às vezes sente a decomposição, no suicida muito mais profundamente, né? Mas sente a decomposição, é por isso que você vê que sente a decomposição, sente os vermes que comem, enfim. Em outras questões, em outras situações que os espíritos não são tão assim materializados, eles ressentem as energias da decomposição sem sofrer. Então, nos primeiros dias ele é mais abatido, a aparência dele é mais abatida, porque o perispírito está ressentindo ainda o desligamento das últimas energias mesmo, né? Do fluido vital. Vai sentindo e sem ter aquele sofrimento moral, né? É diferente. Mas isso é um fenômeno normal. Então, a Dona Ivone trata nesse assunto aqui também. Ela vai contando aqui agora do remédio. Tratava-se, porém, um remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso. Olha que interessante. Parecendo glicerina. Muito doce, incolor. E ao ingerir, apresentado numa colher pelo dedicado assistente espiritual, eu sentia nos lábios o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito como no corpo carnal. A sensação era instantânea em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesma criaria a frialidade da colher mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos, análogos ocorridos comigo mesma. Olha que interessante. Na verdade, ela criava com seu próprio pensamento, inconscientemente, o frio do calor da colher, por causa da lembrança que ela tinha. Por causa da lembrança, né? Do efeito da colher ao tocar nos lábios. Bom dia, Dudu. Bem-vinda, ainda estamos aqui. A sensação era instantânea em ambos, tá? Recordando sensações de fatos terrenos, análogos ocorridos comigo mesma, por sua vez. A colher era como qualquer colher de prata de bachelas antigas, cabo artístico, bojo muito côncavo, de grossos rebordos. E o frasco do remédio, igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata, de garrafa de cristal lavrado. Tudo quanto me ha sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzível. Ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação. O médico apresentava-se com clássico avental de serviço, ancião, de barbas brancas e cabeleira farta, branca também, mas não se tratava de Bezerra de Menezes, e sim daquele Dr. Carlos de Canalejas, que vemos em Memória Suicida, um dos meus amigos e protetores espirituais. Então, a Dona Ivone via com detalhes os objetos, como se fosse uma encarnada. O detalhe da colher, a educação,
os modos do médico, a roupa, porque o nosso mundo material é um reflexo do outro. E ela conta que era o Dr. Carlos de Canalejas, que trabalha no Hospital de Maria, e ele vem citado no livro Memórias de um Suicida. Ok, lembra que esse livro saiu em 60 e alguma coisa. O livro Sublimação em 79. Depois vem a descrição do Carlos de Canalejas e o Charles, que era o senhor de Montauban, e o próprio Roberto de Canalejas, que vai estar no livro Sublimação, que é no conto Nina, quando ela era Nina. Então, Carlos de Canalejas foi o sogro dela, o pai de Roberto de Canalejas, que estava naquele momento tomando conta dela. Vocês entendem? Como os vínculos, as amizades vão passando nos séculos? Naquele momento, li para ela não sabia que era Carlos de Canalejas, que não fosse no livro Memórias de um Suicida. Depois, com o tempo, é que ela vai ligando as peças do quebra-cabeça. Os espíritos vão revelando para ela informações e hoje, em 2016, nós sabemos claramente quem era esse personagem que ajudou a Dona Ivone a continuar reencarnada. Nessa época, em 1942, os livros dela nenhum tinham sido editados ainda. E era fundamental que ela continuasse encarnada. Vocês sabiam que ela quase desencarnou com isso aqui? Se não fosse os espíritos, ela poderia ter desencarnado. Ela quase desencarnou. Porque a tristeza dela é tão grande. Vocês lembram que ela sendo suicida? Tinha sido suicida, né, gente? Sendo, fica pensando que é o presente dela. Tinha sido, os laços que ligam o corpo são mais frouxos, são mais delicados, mais frágeis, né, gente? E o que é que acontece? Como ela passou esse desprazer muito grande, e era uma das razões, quais eram as razões da Dona Ivone, de todas as encarnações dela, que ela se revoltava, que ela agia errada, eram as tristezas, as revoltas, os desprazeres, que eram sentimentos que a pegavam com um arrobo muito profundo. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Onde é que esses sentimentos latejam no nosso corpo físico? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Onde é? Em que lugar é do nosso corpo físico? Esses sentimentos assim passionais, os rancores, as mágoas, as tristezas, onde fica? No coração. E por que no coração? Tem uma lógica também. A gente sempre intuiu, né, que o coração é a sede de sentimento. Mas por quê? Porque tem o chakra cardíaco. Os sentimentos vão ali no chakra cardíaco. Então, coração, os sentimentos, né, seja da emotividade e do equilíbrio, vitaliza essa energia, esse fluido vital, ele tem que correr através desse, passa por esses pontos, que é a altura do coração. E aí a Fátima colocou ali pra gente, e ele distribui o sangue por todo o corpo, é responsável pela vida, e nos instantes de amargura ficamos sem vida. Não é, Fátima? Você vê que as grandes emoções, é tão lógico isso, que as grandes emoções atingem o nosso coração. Se a gente fica agitado, nervoso, sofre de ansiedade, o coração ressente, porque a gente estimula a adrenalina nas suprarrenais, que vai aumentar o batimento cardíaco. Quando nós passamos um susto, uma raiva, nós ficamos gelados, diminui a circulação. Não é assim? Gera os sentimentos. Quando nós fluímos o sentimento do amor, da nobreza do amor, não parece que dá um calor assim no peito?
Ai, parece que aquece o coração. Não existe essa analogia? Ai, meu coração chega e esquentou. A gente não fala isso? Ai, chega a aquecer, gente, meu coração. A gente fala assim, né? Olha que coisa. Por quê? Então ela passou um grande tristeza, um grande desprazer. E ela já tinha essa fragilidade naquele ponto ali que causou dano. Então ela quase desencarnou. Como ela quase desencarnou, ela não poderia desencarnar, porque senão perderia o trabalho dela. Ela não tinha editado nenhum livro ainda. O Memória do Suicida, gente, veio sair em 1956, apesar de estar psicografado. Todos os outros livros dela começaram a ser editados depois que ela tinha 56 anos de idade. Ou seja, ela tinha anos-luz de mediunidade, de vida. Imagina. Mas ela só foi ser reconhecida como médium no movimento espírita brasileiro depois de 1956, quando ela lança Memórias do Suicida. Então ela não poderia desencarnar, vocês entendem como era grave a coisa? Olha, então ela esteve na beira da morte. No livro que ela fala, Eu e Roberto de Canalejas, um caso de reencarnação, ela conta isso assim com muito detalhe, tá bom? Por isso que eu sei assim desses detalhes, porque também tive acesso a esse conteúdo. Essa coisa do sentimento, do amor, do chakra, nos aquece muito a alma e nos faz compreender o quanto é importante nós reciclarmos os nossos sentimentos. O quanto é importante nós nos nobilizarmos, transformar esses sentimentos, reciclar, tentar melhorar, compreender isso, porque o nosso coração é a sede de tudo. Você vê que o estresse causa problema no coração. Os rancores. Tem mais coisas também, né? Que não é o nosso caso agora. Deixando essa reflexão e convidando a todos para a nossa prece de encerramento. Elevando o nosso pensamento a Deus, imaginando essa luz que vem do alto, desce dos céus em jatos de luz, iluminando todo o nosso ambiente, iluminando o centro da nossa cabeça, o centro coronário, aqui no meio mesmo, aquilo que a gente chama o coco. Vai entrar essa luz pela nossa cabeça e vai sair como jato de luz pelo centro da cabeça, entre as sobrancelhas, em movimentos circulares. Essa mesma luz vai descer à altura da nossa garganta e vai também fluir como jatos de luz circulares, descendo na altura do nosso peito, o ponto de encontro do nosso assunto de hoje. E nós vamos tratá-lo com muito amor, o nosso coração, o nosso chakra cardíaco. Essa luz circular que vai tirando todos os miasmas que nos mantém nos rancores, nas mágoas, nas tristezas. Nesse momento nós estamos livres deles. Em movimentos circulares, essa luz irradia para o nosso coração, para o nosso sistema circulatório, para o nosso pulmão, trazendo em nós respiração saudável. Liberação de tudo aquilo que pesa nossa alma e nosso corpo. Essa luz ela desce para a altura do nosso estômago, que também é responsável de pegar esse sentimento do rancor, nos dando dores de estômago, ansiedade, circularmente liberando qualquer mal-estar.
descendo pela altura do nosso umbigo, pela altura também do genésico e juntos circulando, fazendo com que as nossas energias telúricas, criadoras, sejam fontes de energias saudáveis, energias sexuais que nobilificam o ser humano e que dão energia de trabalhar para o bem. Juntos, cada pontinho desse vai nos dar bem-estar e saúde, conservando o nosso corpinho por mais um dia no bem. Agora, iluminados como faróis, vamos dizer: meu Deus, muito obrigado. Faz do meu ambiente, Senhor, esse foco de luz, que essas energias que circulam em mim possam ser doações de luz para os espíritos que nos circundam, que aproveitam desses momentos de aprendizado para poder se nutrirem, para poder sanar os seus sofrimentos. Que possamos ser, Senhor, pontos de luz e radiações de luz para os espíritos benfeitores, para que eles possam utilizar dessa energia para o bem. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, em nome de Deus, Dona Ivone, por tanto aprendizado. Aos espíritos que também te assistiam, o nosso muito obrigado. Que Jesus nos ilumine, que os espíritos benfeitores estejam conosco durante o nosso dia, durante todo o nosso momento. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, muito obrigada. Que assim seja, pessoal.